Olá, trabalhadoras e trabalhadores. Estamos aqui para trazer mais informações a respeito da portaria interministerial número 14 do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde, publicada agora recentemente, no dia 20. Essa portaria traz atualização dos critérios e medidas que devem ser adotados pelas empresas para a prevenção, controle e uma diminuição, né, da transmissão da Covid nos ambientes de trabalho. Bom, nós vamos falar agora com vocês de dois ou três outros itens que estão contidos nessa portaria que está dentro dos protocolos adotados pelas empresas ou que não adotaram, que devem ser construídos, elaborados. Então, como que deve se proceder à limpeza dos ambientes de trabalho, né? E como a higiene e a limpeza dos ambientes, e também em relação à ventilação dos locais de trabalho e a área comum. Tá? Também nós podemos trazer aqui a abordagem sobre o que é os trabalhadores de grupo de risco e também alguma coisa sobre os equipamentos de proteção individual. Essas medidas que estão sendo abordadas aqui agora, elas também não mudaram muito com relação à portaria lá de junho de 2020, né? Era a portaria número 20 que foi adotada. Então, na higiene e limpeza dos ambientes, diz que a empresa é obrigada, né, a promover a higiene e a limpeza dos locais de trabalho e áreas comuns, né, no intervalo entre os turnos, né, sempre que houver, então, a mudança de trabalhador para aquele posto de trabalho. Então, tem que ser feita essa limpeza. Deve aumentar também a frequência dos procedimentos de limpeza e higienização, tanto das instalações sanitárias, vestiário, né, e áreas de grande contato, né, como teclados, maçaneta, terminais de pagamento, corrimões, né, corrimãos, desculpe. E aí, mesas, cadeiras, deve ser aumentado o número de vezes que deve ser limpado, então a frequência da limpeza. Com relação à ventilação dos locais de trabalho, das áreas comuns, a portaria também não muda muito, né, do que estava estabelecido lá, diz que a ventilação natural dos locais de trabalho e das áreas comuns deve ser privilegiada, né, como medida para aumentar ao máximo aí, né, de trocas, né, como aumentar ao máximo a exaustão e a troca do ar desses ambientes, né? Então, lógico que tem que ter aí, observar, né, a viabilidade técnica, operacional desses locais para fazer isso. Em ambientes que são climatizados, né, a empresa deve utilizar o modo de renovação de ar do equipamento, né? Outra coisa, as manutenções de prevenção e corretiva dos equipamentos de climatização devem ser realizadas com frequência, né? Então, tem que ter todo esse cuidado. Quando, então, se utilizar um sistema de climatização tipo split, né? Então, aqui tem uma recomendação de que as portas e as janelas sejam mantidas abertas, né? Então, ou seja, adicionado um sistema de renovação aí do ar, ok? E os sistemas de exaustão também instalados, eles devem ser mantidos em funcionamento durante todo o horário do expediente. Então, essas são outras medidas que não mudam muito do que já vinha sendo estabelecido na outra portaria. Com relação aos trabalhadores de grupos de risco, né, nós temos aí uns trabalhadores com mais de 60 anos, né, ou que apresentam aí condições clínicas, né, para risco do desenvolvimento de complicação da Covid, que deve receber, então, uma atenção toda especial. E, dependendo, eles podem ser encaminhados para desenvolver atividades de teletrabalho, né, ou atividade remota. Essas são consideradas, então, as condições clínicas de risco para desenvolvimento, né, de complicações de Covid-19, né? Cardiopatias, né? Pessoas que têm problema do coração, então cardiopatias graves ou descompensadas, né? Que têm uma insuficiência cardíaca, né? Ou infartos, né? Que já teve, revascularização, tal. Então,
arritmias cardíacas, então essas cardiopatias. Outra questão são as pneumopatias, né? São as doenças respiratórias, doenças pulmonares graves ou descompensadas, né? Que são muitas vezes até dependentes de oxigênio ou de asma, né? Moderado ou grave. Outra coisa também, as doenças pulmonares obstrutivas, que a gente chama, então, de DPOC, né? Outros, também os imunodeprimidos, né? Os doentes renais, pessoas que têm problema de rim, então insuficiência renal crônica, né? Em estágio já bastante avançado, diabéticos, né? E aí dependendo do grau do diabetes, né, também, e gestante de alto risco. Então, essas são algumas são os trabalhadores de risco, né? Então, nesse caso desses trabalhadores, que deve ser fornecido para eles máscara cirúrgica ou máscara tipo PFF2, né? Ou equivalente, quando não puder, então, se adotar daí o teletrabalho ou o trabalho remoto. E essas pessoas têm que ter um monitoramento muito frequente da empresa de acompanhamento das condições de saúde. Toda a orientação deles, né, deve ser dada também para eles com relação a qualquer sintoma, procurar o serviço de saúde da empresa ou da unidade de saúde o mais rápido possível. Okay? Com relação aos equipamentos de proteção individual, também não mudou, que eles devem ser criados, revisados procedimentos de uso, de higienização, acondicionamento, né? Como que deve ser feito aí, isso já a própria NR6 já orientava, né? Orientar sobre o uso, descarte, substituição, por exemplo, das máscaras de higienização, né? Desculpe, das máscaras, a higienização das mãos, né? Então, lembrar que máscara tem que ser substituída. As máscaras de cirúrgica de tecido não são considerados equipamento de proteção individual, né? Nos termos do que estabelece a NR6, inclusive, né? As máscaras cirúrgicas de tecidos, elas devem ser fornecidas para todos os trabalhadores. E o seu uso é exigido, né, em ambientes compartilhados ou onde haja contato com outros trabalhadores ou público. A máscara cirúrgica também de tecido, elas devem ser substituídas no máximo a cada 4 horas, né, de uso, ou quando já estiverem sujas ou úmidas. Então, olha aí, né, como que deve ser a substituição. Estas máscaras de tecido, né, devem ser higienizadas pela organização, ok? Após cada jornada de trabalho ou pelo trabalhador, né? Se tiver alguma orientação da empresa, ok? Os EPIs e outros equipamentos de proteção não podem ser compartilhados, né? Nós já sabemos, entre trabalhadores durante as atividades. Então, temos aí mais alguns itens que compõem esta portaria e que devem estar inseridos, né, e reforçados nos protocolos das empresas.